É isso aí, para a gente complementar esse assunto aqui no estúdio, eu converso agora ao vivo com a médica oncologista, doutora Elaine Forgiarini. Doutora, muito obrigada por ter vindo. A gente falou mastologista lá no começo, mas corrigindo agora é oncologista, né? Sim. E a ideia é que não chegue para ti, né, os casos, mas como é que chegam as mulheres? Elas chegam para o tratamento já ou elas chegam ainda com as dúvidas? Como é que é a função do oncologista depois se passa ali para a doutora Estela na masto, né? Geralmente, na oncologia, a gente já recebe o paciente diagnosticado. Mas a gente tem um papel na sociedade de sempre alertar e conscientizar a população quanto à indicação do exame, né? Então, bem importante, como a doutora Estela colocou na reportagem, né? Agora a gente tem essa mudança da faixa etária, que baixou a faixa etária de rastreamento populacional para 40 anos. Antes a faixa etária era mais alta, era nos 50 anos. Então, isso melhora a nossa cobertura populacional. A gente acaba descobrindo mais casos mais precocemente. É isso que a gente quer. E essa redução de idade tem a ver com casos cada vez nas mulheres mais jovens ou tem a ver com diagnóstico cada vez melhor de pessoas mais jovens, né? O que tem acontecido? A gente tem notado, sim, uma tendência de diagnósticos cada vez mais cedo. Pode ter relação com a mudança dos hábitos de vida da população, mas também a detecção, os métodos são melhores, então pode ter juntado, né, essas duas coisas, mas sim, a gente tem tido uma queda na faixa etária do diagnóstico e descobrindo cada vez mais cedo pessoas com câncer, principalmente agora no Outubro Rosa, a gente está focando mais em câncer de mama, né? Então é importante que a gente olhe para essa população mais jovem também. E sempre lembrando que caso exista um fator hereditário, por exemplo, mutações, herança genética, essa faixa etária ela é diferente, ela pode ser até 10 anos antes, né? Então, o que a gente coloca aqui como 40 anos é o geral da população. Deve-se iniciar esse rastreamento com mamografia aos 40, sempre associado ao exame físico da própria paciente, né? Se conhecer é muito importante. Aquele bom e velho autoexame, ele não está extinto, mas ele não pode ser substituído, né? A mamografia não pode ser substituída. Você faz o seu autoexame, você se conhece, você identifica alterações, mas na sequência você deve fazer a mamografia. Então, essa é a minha próxima pergunta. A mamografia pode ser substituída por outro exame, além do autoexame? Ah, vou fazer só ultrassom, sei lá. Pode ser substituída? Não, a gente geralmente, quando tem dúvidas, a gente complementa. Então, se eu fiz uma mamografia, uma paciente que tem uma mama mais densa, que eu preciso definir um pouco mais detalhes daquele nódulo, eu posso complementar com um ultrassom, uma ressonância, mas vai ter detalhes na mamografia que eu não vou conseguir ver no ultrassom. Por exemplo, microcalcificações, a gente vê muito mais na mamografia. Então, existe uma Mas não pode substituir, então? Não, eles se complementam. Tá. Outro mito, né, que a gente pode falar aqui, que ai, não vou fazer porque dói. E assim, dói, mas não é esse absurdo todo e tem mulheres que sentem mais ou menos, né? A dor ali na hora de fazer, não é nada insuportável, A né? dor é muito individual, né? Para várias coisas. E hoje em dia a gente tem equipamentos melhores, até mamografias digitais que têm um pouco menos de compressão. Então isso tem melhorado. Claro que mulheres mais sensíveis acabam sentindo um pouco mais de dor naquele momento, mas é momentâneo e é por um bem maior, né? A gente sempre tem que pensar no resultado, no porquê da gente estar fazendo aquilo. As mulheres com prótese de silicone podem fazer a mamografia? Podem fazer, não tem contraindicação. Mais algum mito em relação à mamografia, esses exames assim que chegam para ti, né, que as pacientes relatam e que a gente precisaria desvendar agora sobre a importância? O principal é que muitas vezes quando elas chegam com o diagnóstico, elas acreditam que o fato de ter tido uma compressão com a mamografia acabou piorando o tumor ou espalhando a doença. Sério? Isso não tem nenhuma relação, gente. Então, não foi o exame que fez com que a sua doença ficou pior. Na verdade, o exame ajudou a gente a descobrir. Isso é muito frequente. Às vezes elas chegam até questionando a própria biópsia. Ah, mas será que não foi a biópsia que fez isso
Mas se deve fazer espalhar. parte um pouco da negação também, porque deve Faz ser um susto parte, muito é, grande. faz parte. Doutora, daí em relação aos tratamentos, né? A gente tem alguns medicamentos novos ou novos pelo SUS. O que a gente tem de novidade? Porque a importância da gente diagnosticar precocemente é isso, né? Tratar o quanto antes, porque tem grandes chances de cura, né? Sim. A grande mudança esse ano que a gente teve nas diretrizes, falando de sistema público, de SUS, foi a incorporação de novas medicações, os inibidores de ciclina. Eles já vinham sendo incorporados aos poucos, mas participação em diretrizes, em sistemas de protocolos hospitalares bem definidos, foi esse ano que realmente eles foram incorporados e vão poder ser, assim, prescritos no sistema público. Então, esses medicamentos, eles vão poder ser usados como uma primeira linha de tratamento no caso de cânceres avançados. Antes, a gente não tinha essa opção no SUS, a gente tinha a opção de usar medicamentos que atuam na linha hormonal e também quimioterapias. E a gente sabe que essas novas medicações aumentam mais a chance das mulheres se manterem mais tempo sem a doença progredir. Então, principalmente nesse cenário avançado, a gente teve a nova incorporação de medicações bem importantes esse ano. Então, aí mais uma pontinha de esperança para as mulheres que estão em tratamento, as que já foram diagnosticadas, né? Já que a gente está falando no Outubro Rosa sobre prevenção, muitas vezes as que já foram diagnosticadas acabam ficando um pouco angustiadas, né? Mas aí tem uma pontinha de esperança para elas também. Tem que tratar. Só para a gente encerrar então e falar da importância da mamografia, né? Tem que fazer, não adianta, né? Tem que, dependendo da recomendação médica ali, a gente precisa fazer. E aí, nesse diagnóstico precoce, a gente tem como falar as chances de cada vez maiores de cura no diagnóstico precoce? Existe um percentual assim que a gente possa falar? Com certeza, quanto menor a lesão, quanto mais cedo a gente descobre um tumor, maior é a chance da gente conseguir ressecar, conseguir retirar aquela lesão por completo e assim considerar a paciente uma paciente curada. Então, chegar cedo é sempre melhor. Tá certo. Doutora, muito obrigada por ter Obrigada. vindo. Até uma próxima. Boa semana.